Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Análise: cotas do carro popular chegam ao fim e Volks paralisa fábricas. Bom, como a gente sabe, desde meados de maio existia aquele rumor que se tornou um programa temporário para tentar incentivar a venda de carros populares, né? Só que a gente vai ver nessa notícia que o tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque não foi atacado a causa raiz do porquê que os carros são tão caros aqui no Brasil. E isso daqui ainda trouxe um efeito colateral. Foi pior ter anunciado esse programa do que se não tivesse feito nada. Vou explicar esse ponto aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Então vamos lá. Vamos começar aqui contando um pouco da história. Aqui o cronograma. Então vamos lá. Lá no dia 17 de maio de 2023, saiu essa notícia aqui, ó. Vai ficar mais barato comprar carro no Brasil? Entenda novo projeto do governo. O governo, ele anunciou que ia desenvolver um projeto para tentar baratear o carro popular. Só que, pessoal, por que que esse tipo de anúncio é péssimo, né? Eu comparo isso com aquelas promoções que eu vejo, que muitas empresas fazem, eu não sei o porquê, que é assim, não compre carro essa semana. Não compre carro essa semana, porque semana que vem a gente vai fazer umas promoções muito boas. Galera, quando você faz um negócio desse, o que que acontece? Acontece que se você está querendo comprar carro hoje, você não vai comprar. Tá? Quando o governo fala assim, vou criar um projeto para baratear o carro popular, o que que vocês acham que vai acontecer? Quem estava pensando e já estava em processo de compra de um carro ali no dia 17 de maio de 2023, simplesmente cancelou o processo. E aí o que acontece com as vendas de maio? Cai vertiginosamente e eu vou mostrar para vocês aqui em números, hein? Então, ó, foi lá, dia 17 de maio de 2023. Só que o programa não estava pronto. Aí o que aconteceu? No dia 25 de maio de 2023, tem essa notícia aqui, ó. Governo anuncia corte de impostos para reduzir em até 10,96% preço de carro de até 120 mil reais. Beleza. Então o programa ele foi minimamente desenhado e pronto, né? E ficou pronto no dia 25/5. Só que ainda não estava oficializado. Então, quando que ele foi oficializado? Só no dia 5/6 de 2023. Tá aqui, ó. Governo anuncia programa para barateamento de carros com desconto de 2 mil até 8 mil reais. Haverá também subsídio para caminhões. Beleza. Aí todo mundo estava esperando, pela sinalização do governo, que esse programa ia durar uns 3 meses. Beleza. Só que aí veio lá o programa desenhado e viu que o programa era muito pequenininho, né? Não ia durar nem um mês. Tá? Aliás, nem durou um mês, né? Só que vamos, antes de entrar na notícia, vamos mostrar aquele efeito que eu falei para vocês, né? Você anuncia um programa, mas ele não está oficializado, então você tem uma queda projetada ali, pelo menos esperada, das vendas de carro no mês de maio. Por quê? Porque todo mundo vai postergar para comprar o carro só depois que o programa estiver oficializado. Então, ó, eu peguei aqui alguns dados, para quem está vendo no YouTube e no Spotify, peguei alguns dados da Anfávia, de número de licenciamento de carros leves aqui nacionais. Então vamos lá, ó. Eu peguei aqui os dados de 2023 e comparei com 2022 até maio, que são os dados oficiais que são divulgados ali no site da Anfávia, né? Olha que interessante, pessoal. O número de licenciamentos em 2023 estava crescendo. Tá? Então, no acumulado de licenciamento até abril, a gente estava com um crescimento de 13,4% em relação à quantidade de licenciamentos até abril, tá? Em 2022. Então, estava indo bem, assim. Tudo bem que em termos absolutos, né, o que já foi no passado ainda estava baixo, mas pelo menos estava mostrando um crescimento de pelo menos 13,4%. Aí veio toda a história que eu contei para vocês. Pessoal, olha o que aconteceu no mês de maio. No mês de maio, o número de licenciamento teve uma queda comparado com maio de 2022 de 8,7%. É aquele efeito que eu falei para vocês. E aí o que aconteceu no acumulado do ano, considerando maio, que estava em 13,4% de crescimento, teve um crescimento agora só de 7,8%. Então, olha como o acumulado, em termos de crescimento, caiu. Era um acumulado de 13,4%, foi para 7,8%, por causa ali da postergação da tomada de decisão do mercado, né? Aí veio o programa. Bom, agora vamos entrar na notícia para vocês verem a decepção do mercado. Bora! O programa do governo federal para baratear veículos novos começa a chegar ao fim, à medida que as cotas de recursos públicos oferecidas às montadoras estão se esgotando. Paralelamente, a Volkswagen anunciou paralisação da produção em
todas as suas fábricas do país sob a justificativa de estagnação de mercado. Pô, mas o programa não ia ajudar? Vocês vão ver que não. Então vamos lá, ó. A medida provisória publicada no dia 6 destinou 500 milhões de reais em créditos tributários para as montadoras reduzirem os preços. Os cálculos do governo indicavam abatimento entre R$ 2.000 e R$ 8.000 para carros com valor até R$ 120 mil. 9 montadoras se inscreveram e os recursos estão chegando ao fim. Vamos lá, pessoal. Vamos pegar aqui o desconto médio de R$ 5.000 com 500 milhões de reais dá 100 mil carros. 100 mil carros é menor do que a média mensal que a gente estava observando no ano de 2022 e 2023, segundo os dados da Anfávia. Ou seja, se as montadoras também estão adequando o preço dos carros para conseguir usufruir do crédito tributário, você concorda que, eventualmente, existe o risco de você só vender esses 100 mil carros que já eram vendidos nos meses anteriores com desconto? Então, o que vai acontecer? Provavelmente o efeito em vendas não vai surtir aquele efeito que todo mundo estava esperando. Por quê? Porque ele foi dimensionado para durar só um mês. Na verdade, menos de um mês. E isso daqui é o que basicamente está acontecendo. Vamos ver aqui, ó. Relatos de vendedores mostram que houve um aumento de vendas nos modelos que tiveram os preços reduzidos, com casos até de falta de algumas versões. Segundo contam, as vendas melhoraram em relação ao que eram, mas os resultados não chegam a empolgar. No acumulado do mês, até terça-feira, foram licenciados em todo o país 123.800 carros, automóveis e comerciais leves. 123 mil, com um pouquinho de dias que a gente vai ter. Se a gente viu lá nos dados da Anfávia que em junho do ano passado foram licenciados 139 mil carros, provavelmente não vai bater nem o número do mês do ano anterior, tá? E nem vai mostrar aquele aumento de licenciamentos e vendas de carros que o governo estava esperando. Olha que interessante aqui, ó, a consultoria. Os dados apurados pela Bright Consulting, especializada no setor, mostram que os volumes ainda estão distantes do projetado pela consultoria no mês, 182.500. Pelo número de dias que restam no mês, é quase certo que o total ficará abaixo do previsto pelos especialistas. Eu não sei de onde eles tiraram esse número, por quê? Porque se você for analisar justamente a quantidade de carros que são vendidos dentro daquela faixa que o governo colocou, dá quase a totalidade. E aí, se você ainda tem um incentivo das empresas pegarem os carros que estão numa faixa um pouco superior, baixar eles para o topo para conseguir facilitar a venda e usufruir do crédito tributário, provavelmente aqueles 139 mil que a gente viu de licenciamentos que eu mostrei para vocês dos dados da Anfávia ali do ano passado, iria se repetir esse ano. Né? Porque se aqueles 139, quase a totalidade ali é carro com desconto, eventualmente o adicional que você vai ter são aqueles carros sem desconto. Né? Então você já vai vender 100 mil carros, só que agora com desconto, e aqueles carros que eventualmente não estavam, vamos fazer uma conta de padeiro, 39 mil dos 139 do ano passado, você só ia pegar 100 mil carros e vender ele com desconto e adicionar os 39 que eventualmente estavam fora da faixa do desconto, aí eu não sei como que ia acelerar para 182.500. Ah, você poderia aumentar a quantidade de carros, mas ele está limitado a 100 mil. Esse que é o problema. Então ele nunca vai passar de 100 mil. Então você pega os 100 mil de 139 e vende com desconto, e aí os outros 39 integrais que estavam fora do desconto vão ser vendidos naturalmente se mantiver o mesmo volume de venda do ano passado. Então não sei de onde tirou esses 182.500. Tá? Enfim, só que qual foi o grande problema disso? O grande problema é que a gente viu, não surtiu efeito e ainda piorou, né, a situação no mês de maio. Então as montadoras ficaram muito fragilizadas. E o que vai acontecer? Vai acontecer o que a gente viu na notícia principal. Vamos ver aqui o que a Volkswagen está fazendo. Ontem, a Volkswagen, maior montadora do país, surpreendeu o mercado ao anunciar paralisação de todas as suas fábricas. Segundo a empresa, a medida foi necessária por conta da estagnação de mercado, mesmo com o programa do governo. Vamos lá, o que a Volkswagen está tomando de ação corretiva. Vamos lá. Parte dos trabalhadores da unidade da Volkswagen em São José dos Pinhais, Paraná, está desde o dia 5 com os contratos suspensos temporariamente. A medida envolve um turno de trabalho e valerá durante 2 a 5 meses. Segundo a empresa, o outro turno da fábrica paranaense também vai parar, de 26 a 30 de junho. Para essa turma, a montadora utilizará o saldo do banco de horas. Nesse mesmo período, os trabalhadores de 2 turnos da fábrica de Taubaté também ficarão em casa. Então aqui, 2 fábricas muito impactadas, mas tem a terceira, vamos lá. Em São José dos Campos, a maior fábrica da montadora alemã no país, os 2 turnos vão parar em férias coletivas por 10 dias a partir do dia 7 de julho.
E aí, a gente já viu que o tiro saiu pela culatra, né? Não melhorou a expectativa ali de aumento de produção, né, do ano de 2023 e ainda causou um problema muito grave ali no mês de maio. Por que que esse programa deu problema? Bom, porque a gente não ataca a causa raiz do problema. Qual que é a causa raiz? Custo Brasil. Tá? Então, o Brasil, pelas suas leis, né, trabalhistas, impostos, entre outras coisas, ele impõe um custo muito alto de produção, o que, por consequência, faz com que o preço final do carro seja muito alto. Quando você não ataca o custo Brasil e tenta dar aquela remendada com esses programas temporários muito mal feitos e desenhados e anunciados, você tem um efeito colateral. Na verdade, você tem um efeito contrário aos objetivos iniciais do programa. Então é isso que aconteceu, né, pessoal? Tanto é que tem um monte de montadora aqui que está tomando decisão de sair do país ou eventualmente fazer paralisação que nem a Volkswagen. Que nem a Volkswagen, tem a GM. Aqui, ó. GM suspenderá por 10 dias a produção do Onix em Gravataí. Isso daí foi notícia do dia 5 de junho de 2023. Então a GM, também uma grande montadora aqui no Brasil, também está paralisando sua produção. E a Ford, pessoal, isso daqui é a notícia do dia 13 de janeiro de 2021. Olha que interessante. Ford, afinal, por que a montadora decidiu encerrar a produção de veículos no Brasil? Bom, a Ford está passando por reestruturação no mundo inteiro e está consolidando produção em países que são mais favoráveis em termos de custo. Tá? E aí o Brasil está muito longe de ser uma das melhores opções. Eles fecharam as fábricas aqui no Brasil e começaram a produzir em outros países e estão trazendo os carros todos via importação. E olha que interessante, pessoal. Acho que foi mês passado ou mês retrasado, né, saiu uma notícia que a Ford teve um resultado muito melhor no país, aqui na Operação Brasil, importando carro produzido em outros países do que quando ele produzia aqui mesmo no Brasil. Então vocês veem, né, que o custo Brasil é aquele negócio que impede que as empresas consigam ser competitivas e que eventualmente consigam oferecer produtos e serviços com custos mais acessíveis para a população de uma forma geral. Vamos ver o que vai acontecer. O programa já está acabando e o mercado aí automotivo vai ficar na mão. Se não criar alguma ação que ataque frontalmente o custo Brasil, infelizmente só vai ser esses remendos aí que vai trazer um pouco de mídia, mas que efetivamente resolver o problema está longe de chegar a alguma solução efetiva, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas mais uma ação aí que não deu certo e mais um setor que está passando por dificuldade, dentre outros que a gente já vem acompanhando aqui no BTC News. Tá surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.